Então, vamos lá, meninos, voltando. Então, presta atenção nisso, né? Então, a gente estava mostrando no bloco anterior que, na verdade, quando a gente pensa no recurso de apelação, o recurso de apelação, ele pode ser utilizado quando eu estiver diante de uma sentença que condena ou que absolve o réu proferida pelo juiz singular, ou quando eu estou diante de uma sentença proferida pelo tribunal do júri. E aí, quando eu estou diante de uma sentença proferida pelo tribunal do júri, gente, repare, eu vou ter que apelar com fundamento no artigo 593, ó. Aí, inciso 3º. Então, contra a sentença do júri, é o artigo 593, inciso 3, apelação dentro do prazo de 5 dias. Só que a apelação, gente, do artigo 593, inciso 3º do CPP, que é a apelação contra a decisão do júri, é o que a gente chama de apelação limitada. O que significa isso? Quando a parte apela contra uma decisão do júri, ela tem que indicar necessariamente em qual das alíneas do artigo 593 está interpondo o seu recurso. Então, vejam, isso inclusive é simulado pelo STF, de que a apelação contra a decisão do júri é limitada à alínea indicada no momento da interposição. Os óculos deram uma doida aqui, que meu Deus do céu. Bom, voltando. E aí, repare, né? Então, na alínea A, quando eu apelo contra a decisão do júri com fundamento no artigo 593, 3A, eu estou indicando que existe nulidade após a pronúncia. Quando eu apelo com fundamento na linha B de bola, eu estou indicando que o juiz presidente proferiu uma decisão contrária à lei ou contrária ao veredito dos jurados. Quando eu apelo na linha C, eu estou indicando que o juiz presidente errou ao aplicar a pena, ok? E quando eu apelo com fundamento na linha D de dado, eu estou dizendo que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Então, reparem que quando eu apelo na linha B e lá na linha C, eu estou apelando da decisão proferida pelo juiz, mas eu não estou reprimindo ou reclamando da decisão proferida pelos jurados. Quando eu apelo na linha B de bola ou na linha C, eu estou atacando a decisão do juiz presidente. E aí, reparem, quando eu penso numa apelação contra uma decisão do tribunal do júri, eu sei que existe soberania dos vereditos. O tribunal, ele não pode, em grau de recurso, modificar o veredito proferido pelos jurados. Mas ele pode modificar a decisão do juiz presidente. Então, quando eu apelo com fundamento na linha B, porque o juiz proferiu uma decisão contrária à lei ou contrária ao veredito, ou na linha C, porque o juiz errou ao aplicar a pena, eu, na verdade, estou buscando que o tribunal, ao dar provimento ao recurso, reforme a decisão. Então, se o tribunal entender que realmente é caso da decisão do juiz estar errada, o próprio tribunal reforma a decisão. Certo? Então, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, dependendo se é júri federal ou júri estadual, ok? Agora, quando eu apelo, gente, com fundamento na linha A, eu estou alegando que a decisão é nula. Quando eu apelo com fundamento na linha D, eu estou dizendo que a decisão dos jurados é evidentemente, manifestamente, contrária à prova dos autos. Não é uma hipótese assim, gente, o jurado optou por uma das teses. Não, 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 não é isso. Quando você verifica uma decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, quando você percebe que a prova toda é no sentido de uma determinada situação, exemplo, a prova toda indicava ter ocorrido legítima defesa e os jurados decidiram de outra forma, certo e tal. Então, na verdade, é preciso que a decisão seja manifestamente contrária. Então, nestes dois casos, quando eu apelo com fundamento na linha A ou na linha D,
Como existe soberania dos vereditos, se o tribunal realmente entender que os jurados erraram ou que existe anulidade, o tribunal devolve o processo para a primeira instância para que seja realizado um novo julgamento no júri, certo? Com novos jurados. Agora é importante que você saiba o seguinte, que quando a apelação se dá com fundamento no 593-3D, se o tribunal realmente reconhecer que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e der provimento ao recurso devolvendo esse processo para a primeira instância para que seja realizado um novo julgamento perante o júri, não será possível uma nova apelação com o mesmo motivo. Tudo bem? Nenhuma das duas partes poderá interpor uma apelação sob o mesmo argumento. Até vai poder apelar porque existe nulidade, pode apelar porque o juiz errou na aplicação da pena, pode apelar porque o juiz deu uma decisão contrária ao veredito dos jurados. O que não é possível é uma segunda apelação com fundamento no artigo 593-3D. E aí eu costumo dizer assim, gente, processo não é peteca, né? Porque se fosse possível essa apelação ficar sendo toda hora, imagine, isso não ia acabar, era nunca, ok? Mas aí voltando, gente, então eu tenho a apelação do inciso 1º, contra a sentença condenatória ou absolutória proferida pelo juiz singular, a apelação do inciso 3 contra a decisão do tribunal do júri, e existe aquela apelação supletiva ou residual, né, de que nós falamos aí no bloco anterior. O que é essa apelação supletiva ou residual? Né? Então, é da apelação, veja, é o inciso 2, caberá a apelação das decisões definitivas ou com força de definitivas não previstas no capítulo do recurso em sentido estrito. E aí vem a questão, gente, quando é que cabe o recurso em sentido estrito? A gente tem que lembrar que o recurso em sentido estrito é taxativo. O que significa isso? Que ele é números clausus. Ele só é cabível daquelas decisões que estão previstas no artigo 581. No entanto, gente, o artigo 581 tem 24 incisos. Lógico que a gente não vai conseguir guardar os 24 incisos, mas também tem uma vantagem, não precisa. E sabe por que não precisa? Presta atenção, gente, uma grande parte dos incisos do artigo 581 dizem respeito à execução de pena. E veja, lá no primeiro período da faculdade, você aprendeu, né, que lei posterior derroga a anterior. Lei especial prevalece sobre a geral. O artigo 581, gente, ele é de 1941. A Lei de Execuções Penais é de 1984. Ela é posterior e mais, ela é especial. E o artigo 197 da Lei de Execuções Penais fala assim, dos incidentes da execução cabe agravo. Então, de qualquer decisão proferida pelo juiz de execução penal, o recurso cabível é o agravo em execução, ok? Então, vamos prestar atenção, porque a gente vai eliminar uma série de hipóteses dentro do artigo 581. Veja só, lá atrás, ó, peraí, eu vou chegar cá para o final. Olha só, presta atenção, hein? Caberá recurso no sentido estrito, diz lá, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho, sentença que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena? Não, não. Nesse caso, gente, não cabe recurso em sentido estrito. Ana, não cabe. E cabe o quê? Então, presta atenção agora. Quando é que o juiz pode conceder, negar ou revogar o sursi penal? Gente, o juiz concede ou nega o sursi na própria sentença. Então, imaginem que o réu tenha sido condenado a uma pena privativa de liberdade e na própria sentença o juiz tenha concedido o sursi penal, que é a suspensão condicional da execução da pena, ou tenha negado o sursi penal. Gente, se essa decisão está dentro da sentença, o recurso é apelação.
Entendeu? Então, quando o juiz concede ou nega a suspensão condicional da pena na sentença, o recurso cabível é a apelação. Até por força do princípio da unirrecorribilidade. O que é o princípio da unirrecorribilidade? Quando você tem o cabimento de 2 ou mais recursos de uma mesma decisão, gente, você deve usar um só, o mais amplo ou o mais benéfico. Essa unirrecorribilidade está garantida no artigo 594 do Código... Não, eu errei. 593, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, lá no parágrafo 4º do 593. Então, quando da decisão couber, ao mesmo tempo, recurso antidistrito e apelação, prevalece a apelação, tá? Então, presta atenção. Se o juiz concede ou nega a suspensão condicional da pena na sentença, o recurso cabível é apelação. Agora, é possível que o réu tenha sido condenado, inicie o cumprimento da sua pena e depois de um tempo, uma parte da pena já cumprida, ele passe a ter direito ao sursi. Nesse caso, gente, se a decisão que concede, nega ou revoga a suspensão condicional da pena é uma decisão proferida pelo juiz da vara de execuções penais durante a execução da pena, então o recurso é o agravo em execução. Porque a lei de execuções diz de qualquer incidente da execução cabe agravo. Tudo bem? Então, veja, da suspensão condicional da pena nunca vai ser recurso em sentido estrito. No entanto, o entendimento é de que, veja, presta atenção, e aqui não é analogia, certo? Não é uma questão de interpretação extensiva, é uma interpretação lógica. Veja, vamos imaginar que você tem uma hipótese de concessão ou negativa, ou, veja, então veja, o juiz concedeu, o juiz negou, ou o juiz revogou a suspensão condicional do processo, lá da Lei 9.099 de 95. Presta atenção para você não se enrolar. Eu vou até escrever isso aqui, que é para garantir. Vou colocar aqui, olha só. Então, imagina a seguinte hipótese. Oh, Deus, vai, foi. Então, olha só, presta atenção, certo? Ó, vou botar aqui para a gente não se enrolar. Sursi penal, que são os artigos 77 e 78 do Código Penal. Tudo bem? Ó, concedido ou negado na sentença, o recurso cabível é a apelação. Ok? Mas, se ele for concedido, negado ou revogado durante, né, gente, a execução da pena, o recurso cabível é o agravo da Lei de Execuções Penais. Tranquilo? Fechado? Você não tem dúvida, né? Agora, presta atenção. Olha só. Imagine a seguinte hipótese. MP não ofereceu o sursi processual, que é a suspensão condicional do processo. E o juiz acha que o réu tem direito. Gente, nesse caso, o que o juiz faz? O juiz aplica o artigo 28 do CPP. Remete o caso ao Procurador-Geral de Justiça. É a súmula 696 do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Então, veja. O indivíduo praticou uma infração com pena mínima de até 1 ano.
e ele tem direito à suspensão condicional do processo. Mas o promotor de justiça não ofereceu a proposta. O que faz o juiz? Aplica o artigo 28. Então, cuidado, isso aí não é caso de rese não, hein, gente? Tá? Não é hipótese de rese. Mas, imagine a seguinte hipótese. Olha essa hipótese, tá? MP ofereceu e o juiz não concedeu a suspensão condicional do processo. Ok? Ou foi feita a concessão. Exemplo. Veja, o juiz não podia ter dado de ofício, o MP não ofereceu a proposta e o juiz foi lá, passou por cima do MP e concedeu a proposta, concedeu a suspensão condicional do processo, sem que o MP tivesse oferecido a proposta. Nesse caso, o MP vai querer recorrer da decisão, né? Ou a suspensão condicional do processo foi revogada. Nesses casos, gente, o entendimento é de que cabe recurso em sentido estrito, numa interpretação lógica e sistemática desse inciso 11 do artigo 581. Por quê? Porque a suspensão condicional do processo, gente, ela veio que meio, assim, antecipando o sursi penal. Então, a posição majoritária da doutrina e da jurisprudência é de que, quando o juiz concede, nega ou revoga a suspensão da pena, não é rese. Mas quando o juiz concede, nega ou revoga a suspensão do processo, aí é rese. Tá bom? É só guardar isso, certo? Então, é uma hipótese de interpretação lógica. Por quê? Até porque, gente, todas as hipóteses de suspensão do processo que existiam em 1941 estão dentro do rese. Entendeu? Então, suspensão do processo, por exemplo, por questão prejudicial, está dentro do rese. Então, nada mais razoável do que da suspensão condicional do processo da Lei 9.099, o recurso cabível ser o rese. Tá bom? Então, veja, essa é a primeira hipótese que eu não vou aplicar recurso em sentido estrito. Ok? Então, é o inciso 11. Mas aí, vamos continuar? Olha bem. Olha para isso. Opa! Que conceder, negar ou revogar livramento. Gente, livramento condicional na execução de pena? Então, agravo em execução. Artigo 197 da LEP. Certo? Olha a próxima. Que decidir sobre a unificação das penas. Gente, quem decide sobre a unificação das penas? O juiz de execução. Então, é agravo da Lei de Execuções Penais. Certo? Que decidir... Aí não, decidir incidente de falsidade é diferente. Que decretar medida de segurança depois de transitar em julgada a sentença, que impuser medida de segurança por transgressão de outra, que mantiver ou substituir a medida de segurança. Todas essas hipóteses são de agravo da Lei de Execuções Penais. Que revogar a medida de segurança, que deixar de revogar a medida de segurança. Tudo isso, gente, é agravo da Lei de Execuções Penais. Então, qualquer decisão que tenha sido proferida pelo juiz da execução, ok? O recurso cabível é, na verdade, o agravo da Lei de Execuções Penais. Ana, e esse inciso de número 14? Presta atenção, gente. Se o juiz converter a multa em prisão, antigamente isso era possível, hoje isso é absolutamente vedado pela lei. Se o juiz converte uma pena de multa numa pena de prisão, isso é um ato ilegal que priva a liberdade do indivíduo. E, portanto, é caso de se impetrar, habeas corpus. Tranquilo? Então, também não é caso de recurso em sentido estrito, porque o recurso demora muito, gente. O HC é que vai resolver nesse caso. Tranquilo? Agora, em todas as outras hipóteses, vejam, é recurso em sentido estrito mesmo.
Quais são as hipóteses mais prováveis de recurso em sentido estrito na nossa prova? O inciso primeiro, cabe recurso em sentido estrito da decisão que não recebe a denúncia ou queixa, da decisão que declara a incompetência do juízo, essas são as mais prováveis, certo? Da decisão de pronúncia, ok? Da decisão, gente, que nega prisão preventiva, que, ó, indefere prisão preventiva, certo? É uma hipótese de recurso em sentido estrito. Agora, olha essa aqui, que declarar extinta a punibilidade pela prescrição ou por outro motivo. E outro exemplo, que concede ou nega habeas corpus, a gente viu nos blocos anteriores, não é isso? E depois, olha isso aqui, outra com muita chance, que decidir o incidente de falsidade. Não significa, gente, que as outras hipóteses não poderão ser cobradas. Lógico que todas elas podem ser cobradas, mas essas têm mais chance. Tudo bem? E aí eu preciso que você se lembre de um detalhe muito importante. Ao final da primeira fase do procedimento do tribunal do júri, 4 são as decisões possíveis. Quais são as 4 decisões possíveis ao final da primeira fase do procedimento do júri? A pronúncia, a impronúncia, a desclassificação ou a absolvição sumária. Qual o recurso cabível de cada uma dessas decisões? E aí é bem fácil, gente. Muito fácil guardar isso. Veja, vogal com vogal. Tudo bem? E consoante com consoante. Então, da decisão de pronúncia e da decisão de desclassificação, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Mas da decisão de impronúncia e da decisão de absolvição sumária, o recurso cabível é a apelação. Ok, gente? Agora, vamos rapidamente ver um pouquinho mais dos nossos exercícios para a gente fechar, então, esse curso com chave de ouro. Vamos lá. Questão de número 8, ficou faltando corrigir a questão 8, viu? No dia 1º de abril de 2014, Natália recebeu 5 facadas em seu abdômen. Golpes estes que foram a causa eficiente da sua morte, ok? Para investigar o fato, não lembro direito, será que eu cheguei a ler essa questão 8? Mas vamos lá. Então, para investigar a autoria do delito, foi instaurado inquérito policial e foram realizadas diversas diligências, certo? Dentre as quais se destacam a oitiva dos familiares e amigos da vítima e exame pericial no local. Mesmo após todas essas medidas, não foi possível obter indícios suficientes de autoria, razão pela qual o inquérito policial foi arquivado pelo delegado de polícia, por falta de justa causa. Ocorre que, em 5 de janeiro de 2015, a mãe de Natália encontrou entre os bens da filha que ainda guardava, gente, essa questão já caiu várias vezes, uma carta escrita por Bruno, ex-namorado de Natália, em que ele afirmava que ela teria 24 horas para retomar o relacionamento amoroso ou deveria arcar com as consequências. A carta foi encaminhada para a autoridade policial. Gente, o que você tem? Você tem uma prova nova. E uma vez arquivado o inquérito policial, a gente já viu isso, veja, ele poderá ser desarquivado se surgirem notícias de novas provas. E a ação penal poderá ser exercida se surgir nova prova, aquela prova substancial que faltava, né? Então, artigo 18 do CPP diz, arquivado o inquérito policial pelo juiz, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de novas provas tiver notícia. E súmula 524 do STF, arquivado o inquérito policial pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, não poderá a ação penal ser exercida sem que surjam novas provas. Então, se tiver nova prova, pode desarquivar e pode oferecer a denúncia. Então, letra A está errada, certo? Letra B, a carta escrita por Bruno pode ser considerada prova nova e justificar o desarquivamento do inquérito pela autoridade policial.
competente. Tá certo, gente, pela autoridade competente, que quem desarquiva, gente, não é o delegado, é o Procurador-Geral de Justiça. Tudo bem? Vou passar para a próxima, hein? Na hora da prova, você vai fazer por eliminação, tá? Questão de número 9. Um professor, na aula de processo penal, esclarece a um aluno que o Ministério Público, após ingressar com a ação penal, não poderá dela desistir, conforme previsão expressa do artigo 42. O professor estava explicando o princípio da indisponibilidade. A ação penal pública é indisponível, diferentemente da ação penal privada, que é regida pela disponibilidade, onde cabe perdão, perempção, mas na ação penal pública não cabe. Questão 10. Em determinada ação penal privada, na qual se apura a prática dos delitos de calúnia e difamação, a parte não apresenta, em alegações finais, pedido de condenação em relação ao delito de calúnia, fazendo tão somente em relação ao delito de difamação. Gente, como eram dois crimes, vejam, os dois de ação penal privada, a vítima pode desistir. E aí, veja, quando ela deixou de formular o pedido de condenação em relação a um desses crimes, para aquele crime do qual não foi formulado o pedido de condenação, ocorreu a perempção. Ok? Então, veja, em determinada ação penal privada na qual se apura a prática de dois crimes, a parte não apresenta, em relação à calúnia, o pedido de condenação. Olha aqui. Certo? Então, em relação à calúnia, ocorreu a perempção, ok? Com relação ao caso apresentado, a afirmação é: ocorreu a perempção em relação ao delito de calúnia. Essa é a resposta certa. Ficou claro? Entendido, gente? Ana, e se, presta atenção, fosse diferente a pergunta? Se a pergunta fosse assim, foi oferecida uma queixa-crime contra dois infratores, dois querelados. E no momento das alegações finais, a vítima pede a condenação somente de um deles, não pedindo do outro. Aí é perempção para os dois, por conta do princípio da indivisibilidade. Tá? Voltando, certo? Então, a vítima pode, na verdade, quando são dois crimes de ação penal privada, desistir de um crime e não desistir do outro. Mas ela jamais poderá desistir de processar todos, porque ela é regida pela indivisibilidade. Tranquilo, gente? Voltando para cá, vamos lá, avançando aqui nos nossos slides. Questão de número 11. Fábio, vítima de calúnia realizada por Renato e Abel, decide mover ação penal privada em face de ambos. Após o ajuizamento da ação, os autos são encaminhados ao MP, pois Fábio pretende desistir da ação penal privada apenas em face de Renato, prosseguindo em face de Abel. Olha o que eu acabei de dizer, gente. A ação penal privada é indivisível. Então, ou ele desiste em relação a todo mundo, ou ele não desiste em relação a ninguém. Não é isso? Então, veja, olha aqui a letra... Opa, vamos voltar? Espera aí. Assinale a opção correta. A ação penal privada é divisível? Errada. A ação penal privada é indivisível? Espera aí. Aqui está certa essa. Eu falei porque eu botei coisa, esqueci de ver o não, né? A ação penal privada é indivisível. Logo, Fábio não poderá desistir da ação penal apenas em face de Renato. Essa letra B é a nossa resposta, ok? Ação penal privada é oportuna ou conveniente, não é obrigatória e é disponível. Muito bem, próxima questão de número 12. Agora uma questão de competência, gente. Olha só, quando é que se consuma o crime de extorsão? Quando a vítima, gente, é exigida da vantagem. Então, no caso da nossa questão número 12, você vai parar para fazer a questão bonitinha aí. O que você tem? Você tem que o indivíduo está em Campos e ele telefona de dentro do presídio que ele está, cumprindo pena, ele liga para uma pessoa que está em Niterói exigindo vantagem. Na verdade, o crime é extorsão. Ele faz aquela história do falso sequestro, mas o crime é extorsão, não existiu sequestro, certo? Então, ele exige que a vítima deposite um valor numa conta em São Gonçalo. Gente, olha só. No Rio de Janeiro, na verdade. Veja,
onde é que a vítima estava quando ela se sentiu exigida? Em Niterói. Então, a competência para esse processo é da Vara Criminal de Niterói. Ana, mas a vítima depositou o dinheiro numa agência em São Gonçalo, tá vendo? São Gonçalo estava envolvido também, e no Rio, a conta era no Rio, sei lá, um negócio assim. Não importa. O que interessa não é o momento em que ele recebeu a vantagem, e sim o momento da exigência. E a exigência, gente, ela se dá quando a vítima se sentiu exigida. Se a vítima se sentiu exigida em Niterói, veja, Niterói é que é competente para o processo e julgamento. Agora vamos pegar uma questão de recurso lá de trás. Qualquer dúvida que você tenha sobre as outras questões, eu quero que você mande para a gente lá no plantão de dúvidas, tá bom? Vamos pegar agora, olha, essa questão aqui. Ana e Carolina, questão 14, técnico do MP em 2016, mas também da Fundação Getúlio Vargas, olha só. Ana e Carolina foram denunciadas pela prática dos crimes de homicídio em processos diferentes, já que foram imputados fatos diferentes a cada uma delas. Após encerrada a instrução probatória da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, em alegações finais, o MP pediu a pronúncia de cada uma das réis em seus processos, enquanto a defesa técnica das duas pediu a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia. O juiz proferiu as duas decisões no mesmo dia, impronunciando Ana. Ana recebeu uma decisão de impronúncia, que extingue o processo, gente, sem julgamento do mérito. E Carolina foi pronunciada. Olha só, gente. Contra a decisão de impronúncia, cabe apelação. Lembra? Vogal com vogal. Contra a pronúncia, cabe recurso em sentido estrito. Certo? Então, contra a decisão de impronúncia e a decisão de pronúncia, caberão, respectivamente, apelação e recurso em sentido estrito. Vamos para mais uma de recurso? Veja, em determinado processo, o réu Jeremias foi condenado pelo crime de roubo majorado pela ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, a pena total de 6 anos de reclusão em regime fechado. Em recurso exclusivo da defesa, olha só, gente, recurso da defesa, só a defesa recorreu, está proibida a reformácio em pejos, ok? Então, veja, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de Justiça afasta a majorante reconhecida pelo juízo de piso, mas acrescenta majorante de que a vítima estaria em serviço de transporte de valores que em momento algum fora aventada, reduzindo ao final a pena para 5 anos de reclusão. No que toca ao alcance do princípio da vedação da reformácia in pejos, é correto afirmar que, presta atenção, gente, olha só, tá? Isso eu preciso que você preste muita atenção. Essa questão não é fácil não, é uma questão bem difícil. Só a defesa recorreu da decisão, ok? O que o tribunal fez? Melhorou a situação do réu, porque afastou a majorante que havia sido reconhecida pelo juiz de primeiro grau. Então, nesse aspecto, gente, a decisão melhorou e muito a situação do réu. No entanto, jamais teria sido possível, num recurso exclusivo da defesa, certo, de ter sido reconhecida uma majorante, outra, que não tivesse sido ventilada pela acusação, nem no primeiro grau, nem grau de recurso. Gente, se somente a defesa recorreu da decisão, está proibida a reformácio in pejos. Então, veja só, letra A, sobre a vedação da reformácio in pejos, é correto afirmar, diante da redução da pena alcançada, está tudo ok? De jeito nenhum. A ausência de recurso da acusação não veda? Errado. Tudo isso aqui é errado, gente, olha só. Presta atenção, a situação do réu não pode ser piorada em nenhum dos seus aspectos, certo? Então, o réu foi condenado, só ele recorreu da decisão?
o tribunal não pode piorar a situação do réu. Ainda que seja uma piora, que não modifique a pena. Não pode piorar a situação do réu. A letra E é o nosso gabarito. A vedação da reformar sem pégios não se restringe à quantidade final da pena. Mas em relação a tudo, ficou claro, gente? Então, não vamos nos esquecer desse detalhe importante. Nós teremos uma aula interativa, eu vou esperar por você. Nós trataremos de outros assuntos, faremos uma revisãozinha. Beijo!